Bom dia, graça e paz. Muito feliz em ter você aqui comigo no nosso devocional número 29. E hoje nós vamos falar sobre as estações. A nossa vida, ela é feita de estações, assim como a natureza. Nós temos o inverno, o verão, o outono, a primavera. Todos nós passamos por dias difíceis, por dias que o sol está brilhando, outros dias que as folhas estão caindo, que estamos em momentos de tristeza, de aprendizado. Muitas vezes a gente não sabe celebrar as estações da nossa vida, mas eu quero te convidar hoje a você celebrar essa estação que você está vivendo. Está chorando? Saiba que toda a sua lágrima, ela vai trazer um peso de glória, um peso de transformação na sua vida. Está no momento de aprendizado, que você errou, mas que você tem aprendido com seus erros. Celebre essa estação, porque o nosso Deus, Ele nos dá novidade de vida. E essa canção, ela diz, se você quiser me encontrar lá no meu passado, eu não estou mais lá. Então tem coisas na nossa vida que foram estações que se passaram, tem momentos que foram aprendizados, que foram crescimentos. E eu sei que a palavra do Senhor diz, o choro pode durar uma noite, pode durar um tempo, pode durar uma estação, mas a alegria vem ao amanhecer. Que o Senhor possa estar te abençoando no dia de hoje. Que o Espírito Santo possa estar trazendo essa palavra revelada sobre você hoje. Saiba que em todas as estações o Senhor está ao seu lado. Convide Ele a estar no controle de cada estação da sua vida. Senhor, eu te louvo, te agradeço, Pai. Porque a nossa história é o Senhor que está escrevendo. E nessa manhã nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, pela tua palavra, Senhor. Então faça de mim essa manhã uma carta viva da tua palavra, uma carta viva da tua presença, Senhor. Vem ministrar na vida dessa pessoa, que ela possa estar respeitando e celebrando cada estação vivida, em nome de Jesus. Amém. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. A partir do momento que nós temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa história, ela é reescrita. Ela começa a ter um novo sentido. E hoje eu quero falar sobre Miriam. Miriam, uma profetisa, uma mulher escolhida por Deus, mas que passou por várias estações em sua vida. Ela passou por algumas estações de adoração, de celebração. Ela foi usada naquele momento ali para celebrar aquela grande vitória do povo de Israel. Mas antes disso, Miriam, ela protegeu o propósito de Deus. Foi Miriam que ficou vigiando o seu irmão Moisés quando ele foi colocado no rio. Ela ficou ali observando o propósito, mas não somente observando, ela foi uma peça principal, ela foi alguém que verdadeiramente foi usada por Deus para proteger o propósito que Deus tinha na vida daquela nação de Israel. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Êxodo 15. Nós vamos ler Êxodo 15, 20 e 21, que diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui é no momento que Israel passa pelo Mar Vermelho e ela
direciona, ela que era uma profetisa, ela direciona as mulheres à adoração. Mas não somente isso. Miriam também foi aquela menina que quando, você pode ler isso lá em Números também, quando Moisés foi colocado no rio, quando o faraó mandou matar todos os meninos, e naquele momento a mãe coloca Moisés no rio. Miriam foi aquela que ficou observando, ela ficou olhando para onde o irmão ia. E ela foi esse instrumento principal de falar lá com a filha do faraó, que a própria mãe amamentasse o seu irmão. Então, Miriam, ela foi essa peça. Primeiramente, ela foi usada para proteger o propósito de Deus. Segundo, ela é usada como uma mulher de adoração, uma profetisa. E terceiro, que é o terceiro e último ponto que a gente vai estar falando, ela também passou por uma estação de rebeldia. Porém, Deus não rejeitou Miriam, pelo contrário, ela se arrepende e Deus restaura a vida de Miriam. Miriam nos traz muitas lições que nós vamos falar nessa manhã, nesse devocional. Miriam, ela era irmã de Moisés, para quem não sabe. A sua história revela muitas coisas que eu quero passar para vocês nessa manhã. Ela foi corajosa, ela foi líder, ela era adoradora, ela era uma profetisa. E ela aprendeu também lições com a disciplina de Deus. É interessante que a palavra de Deus, ela faz questão de mostrar que mulheres adoradoras, que homens de Deus também erram, também falham. E Deus, quando vê o arrependimento, porque o que é que a Bíblia diz? Que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Deus sempre tem um recomeço. Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir o seu propósito. Porque não tem outro tipo de pessoa para ele usar, gente. Só existe pessoas imperfeitas, pessoas quebradas, pessoas que passam por disciplinas, pessoas que precisam respeitar as estações da sua vida. Aqui nós vemos 3 estações na vida de Miriam. Primeiro, ela é um instrumento principal para proteger e vigiar o propósito de Deus. Segundo, ela é aquela profetisa adoradora que celebrou a vitória do Senhor. E a canção de Miriam a gente conhece até hoje. Cantai ao Senhor um novo cântico, porque gloriosamente triunfou. E a terceira estação que a gente vê na vida de Miriam é uma estação de disciplina, de rebeldia. Porém, todas essas estações fizeram com que Miriam cumprisse o propósito que Deus tinha na vida dela. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo. Talvez você está vivendo uma estação de outono, que suas folhas estão caindo. Talvez o inverno, que a tempestade está vindo, o choro está vindo. Mas você pode viver sim a estação do verão, que o sol brilha. A estação da primavera, que as flores, elas trazem os seus cheiros, a sua cor. Celebre as suas estações, porque nos momentos de disciplina, nos momentos de tristeza, são esses momentos que a gente mais cresce. Então, aprenda a celebrar as estações da sua vida. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês no nosso devocional hoje é: quem vigia o propósito de Deus também faz parte do milagre. Se você vigia o propósito de Deus na sua vida, no seu trabalho, na obra que Deus tem para realizar através de você, no seu ministério, se você está vigiando o propósito, você também vai desfrutar desse propósito. Êxodo 2, vamos ler aqui rapidinho. Êxodo 2. Fica aí com sua Bíblia, faça suas anotações, porque é bom, às vezes a nossa mente ela esquece daquilo que é ensinado. Êxodo 2, do 1 ao 10. Ele fala aqui de quando Levi, a sua esposa, coloca Moisés no rio. No versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco,
calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o num carriçal à beira do rio. A irmã do menino, Miriam, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Desculpa. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino e cria-no. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Olha aqui, gente, o que Deus faz. Deus, às vezes eu olho para as histórias da Bíblia e às vezes as histórias da minha vida também. No momento ali, a gente não entende. A gente não compreende o que Deus está fazendo na nossa vida. Porém, depois a gente vai vendo que tudo vai se encaixando. Olha aqui como Miriam foi uma peça fundamental para o cumprimento do chamado, do propósito de Deus na vida de Miriam e de toda aquela nação. A filha de Faraó está ali se banhando, ela vê Moisés no cesto, pega Moisés, imediatamente Miriam chega e fala bem assim: você quer que eu vá lá atrás de uma serva hebreia para cuidar do seu filho? Miriam foi muito esperta. Miriam já tinha o Espírito Santo de Deus que a direcionava. E o que acontece? A própria mãe de Moisés cria Moisés. E Moisés é criado ali com a sua própria família, com a sua irmã Miriam. Então, gente, qual a lição que a gente tira aqui? É interessante que muitas vezes queremos ser a protagonista da nossa história ou da história de outras pessoas. Mas Deus também honra aqueles que vigiam, aqueles que intercedem e permanecem atentos ao seu agir. A fidelidade nos bastidores pode mudar gerações. Então Miriam, naquele momento ali, ela estava sendo uma intercessora, ela estava sendo ali alguém que estava trabalhando no bastidor. E quantas vezes nós queremos trabalhar na frente, ou se aparecendo, ou sendo a protagonista das situações. E Deus está nos chamando também para os bastidores. Deus também está nos chamando para interceder. Deus também está nos chamando para vigiar. Eu tenho levantado agora a equipe de intercessão no nosso ministério. E eu tenho visto muitas coisas acontecendo. Por quê? É no bastidor, é no joelho dobrado, é na intercessão que Deus vai operando milagres. Eu estou fazendo um seminário de intercessão com a pastora Ezenete Rodrigues. Ela que é um referencial de intercessão no nosso país. E, gente, quantas coisas eu tenho aprendido. Que às vezes a gente acha que ora, mas nós precisamos aprender a orar. A gente precisa aprender a perseverar, a interceder pelo propósito de Deus, a interceder pelos perdidos, a interceder pelos nossos filhos, pela nossa família. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele vem para destruir, ele vem para matar. E muitas vezes a situação não vem hoje, mas vem amanhã, as consequências. Então nós precisamos vigiar o propósito de Deus. Se você tem filhos, Deus escolheu seus filhos para viver um propósito. E o que você está fazendo hoje? Você tem vigiado o propósito de Deus na vida dos seus filhos? Você tem ensinado o caminho de Deus para os seus filhos? Porque hoje está tudo bem, mas e amanhã? E quando eles crescerem? Nós precisamos vigiar o propósito. Nós precisamos permanecer em intercessão, principalmente nós mulheres. Nós precisamos continuar na torre de vigia. Gente, Jesus está voltando. E uma das aulas do seminário que eu assisti, o pastor estava dizendo que a era da graça está finalizando para entrar o milênio.
Por que ele sabe disso? Por causa dessa graça barata que tem sido pregada, que tudo pode, que Deus perdoa tudo, que, sabe, isso é normal, eu tô fria espiritualmente, isso é normal. Não, gente, tá na hora da gente buscar ao Senhor, da gente interceder, da gente, sabe, vigiar o propósito de Deus nessa terra, que é salvação, que é se posicionar, porque o tempo é chegado e nós precisamos despertar. Nem todo chamado é para aparecer. Alguns são para proteger o propósito até que ele floresça. E Miriam viveu essa estação ali com seu irmão, de proteger o propósito, gente. Eu falei aqui alguns devocionais anteriores sobre as duas parteiras, que Faraó deu a ordem justamente para matar Moisés. Porém, aquelas mulheres decidiram ouvir a voz de Deus e não mataram os meninos. E aí o que acontece? Moisés é colocado no rio pelos seus pais. E Miriam, ela naquele momento ali, ela estava olhando de longe, ela estava vigiando o propósito de Deus, porque Moisés não era só uma criança, Moisés era o libertador de Israel. Tem crianças, tem filhos, tem pessoas que você olha como alguém normal, mas ali carrega o propósito de Deus. E você precisa ser responsável por esse propósito, de interceder, de vigiar, de levar o propósito para o caminho certo. Então, que nós possamos ser essas mulheres, esses homens que vigiam o propósito de Deus nessa terra. Segunda coisa, a verdadeira adoração nasce depois da libertação, mas precisa permanecer durante a caminhada. Qual é o nosso problema, gente? Inconstância. A gente começa a fazer uma coisa, a gente vai lá, não, agora a minha vida espiritual vai bombar, eu vou fluir. Não, agora ministerialmente eu vou romper. Mas aí no meio do caminho, no primeiro obstáculo, a gente paralisa. No primeiro desafio, para. O homem inconstante, não pense que você vai receber alguma coisa do Senhor. Deus, ele deseja que a gente permaneça, que a gente vá até o fim. Mas eu estou sem força. O Senhor é aquele que dá força. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor nos convida essa manhã a tirar o fardo pesado das nossas costas e pegar o fardo dele que é leve, que é suave. Deus, ele traz descanso, a gente precisa aprender dele na nossa vida. E qual é o problema? É que muitas vezes a gente não tem conseguido adorar a Deus porque falta libertação na nossa vida. A gente acha que libertação é para o não cristão, é para as pessoas que estão lá fora. Libertação é para você que está na igreja também. Libertação é para mim. Porque a palavra de Deus diz que é de glória em glória até ser dia perfeito. Qual é o problema muitas vezes da nossa vida? Que nós não somos libertos e já estamos fazendo algo na igreja e já estamos liderando alguma coisa. É um problema que a gente precisa tratar. Nós precisamos de libertação todos os dias. A gente precisa chegar diante de Deus. A gente lê esse versículo, vinde a mim os que estáis cansados. A gente acha que é para aqueles que estão lá fora. Não, é para você que está dentro também. É para você que se diz que é filho de Deus. Vinde a mim. Você está cansado, está sobrecarregado? Vá até ele. Miriam, ela adorou a Deus quando eles foram libertos lá do faraó, lá do Egito. Ela pega o tamborim, a profetisa Miriam, que no versículo 20 de Êxodo 15, tomou o tamborim, todas as mulheres saíram atrás dela, com danças, com adoração, com louvor. E todos os dias nós precisamos passar por libertação. Tem coisa na sua vida que você acha normal, porém, tem demônios influenciando a sua vida. Mas eu sou cristão. Você é cristão mesmo. Você até é líder, pastor. Muitas vezes é influenciado por demônios. E nós precisamos pedir libertação a Deus.
nos libertar dos espíritos familiares existentes na nossa vida, espírito de miséria que não faz você prosperar, espíritos malignos de vício, de frieza espiritual, de inconstância. Às vezes você não consegue mudar. Por quê? Você já parou para pensar? Será que não tem portas abertas lá em cima? Será que não tem portas abertas lá atrás? Será que não tem portas abertas aí nas suas atitudes, nas suas palavras? E nós precisamos de libertação. Miriam, ela celebrou, ela adorou quando eles se libertaram do faraó. E quantas coisas você ainda precisa ser liberto hoje? E é interessante que, após a travessia, Miriam pegou o tamborim e conduziu as mulheres em adoração. A vitória tem que ser celebrada. Porém, adorar não é apenas cantar quando tudo dá certo, mas é permanecer mesmo quando o deserto é longo. É muito fácil a gente celebrar quando tudo está bem, mas o segredo da verdadeira adoração é você permanecer mesmo quando o deserto é longo, mesmo quando você não vê as coisas acontecendo, mesmo que você olhe para aquela situação e diga, meu Deus, como que eu vou sair disso aqui? Como que eu vou vencer isso aqui? Às vezes Deus tem algo muito grande na sua mão. Assim como Jonas, você tem fugido do chamado de Deus e tem dado desculpas. O problema é do fulano. Eu parei por causa de ciclano. Porque fulano ali da igreja fez isso, fez aquilo. Gente, pelo amor de Deus, você parou porque você é inconstante. Você parou porque você quis. Para de terceirizar as coisas. Pare de jogar a culpa em outras pessoas. A partir do momento que eu aprendi a autorresponsabilidade, eu coloquei as decisões, as atitudes da minha vida em minhas mãos. Porque tudo que Jesus conquistou naquela cruz é um direito nosso, é nossa herança. Então eu já tenho vida abundante, eu já tenho alegria, eu já tenho plenitude, eu já tenho paz. Basta somente você acessar, basta somente você tomar posse daquilo que você já tem. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida inconstante, por quê? Porque nós não decidimos verdadeiramente por Cristo. Porque nós não estamos bebendo da água viva todos os dias. Porque nós não estamos ligados à videira. O que a palavra de Deus diz? Que sem Ele nada podemos fazer. Não adianta você lutar com as suas forças. Não adianta você buscar vencer a inconstância com a sua própria força. Não, você precisa do Espírito Santo. Você precisa de Jesus. Você precisa do vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu darei o meu fardo para vocês. Então beba dessa água viva, porque se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Então celebre as obras do Senhor na sua vida. Celebre a presença de Deus. Olha que Deus, Ele não está no ambiente que Ele é tolerado. Ele está no ambiente que Ele é celebrado. Na sua vida, Deus tem sido celebrado ou tolerado? A palavra de Deus na sua vida tem sido celebrada ou tolerada? Eu tô aqui por causa disso. Eu vou ler a palavra que, vixe, mas me dá um sono. Eu vou orar, não tenho vontade, não tenho palavra. Gente, celebre a presença de Deus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque, porque chegará um dia que você não vai encontrar. E nós precisamos valorizar a presença de Deus, valorizar o Senhor. E Miriam foi essa mulher que ela celebrou as obras de Deus. Quando você celebra o que Deus está fazendo na sua vida, a sua fé é fortalecida para enfrentar os próximos desafios da sua vida. E essa semana eu tenho um testemunho. Meu filho pediu oração por alguém que estava com o coração muito duro, que ele precisava realizar algo que Deus estava mandando ele fazer. E a mulher estava com o coração duro e chegou a falar alto com ele. Um menino que, meu Deus do céu, meu filho,
mais velho, ele é muito tranquilo. E ali eu comecei a orar, de madrugada, de joelho no chão, clamando ao Senhor, adorando ao Senhor e dizendo, Senhor, eu creio. O Senhor quebrou o coração de Faraó, o Senhor também pode quebrar o coração dessa mulher. E foi isso que aconteceu. Deus quebrou o coração daquela mulher e o milagre aconteceu. Gente, nós precisamos dar a devida importância à presença de Deus na nossa vida, dar a devida importância à oração, vigiar o propósito de Deus na nossa vida, na nossa história. Tudo que Deus colocou em suas mãos, você precisa celebrar. Você precisa, assim como Miriam, vigiar o propósito, ser um instrumento vivo para que aqueles que estão debaixo da sua liderança, os nossos filhos, os nossos discípulos, as nossas ovelhas, aqueles que estão ali junto conosco, a gente precisa vigiar o propósito de Deus na vida deles. Precisamos ser esse instrumento vivo nas mãos do Senhor. E é interessante que, para enfrentar os próximos desafios, eu preciso celebrar a presença de Deus. Eu preciso celebrar os milagres de Deus na minha vida. A terceira estação que Miriam passou, a primeira foi a qual? Vamos recapitular. A primeira estação que Miriam passou foi, ela estava ali nos bastidores, intercedendo, vigiando o propósito que era Moisés, o libertador de Israel. E ela foi uma peça fundamental para Moisés ser criado pela sua própria mãe, porque ela estava na hora e no momento certo. E nós precisamos ouvir de Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu preciso estar naquele lugar, naquele momento, na hora e no momento certo, para que eu seja um canal, para que eu seja um instrumento. Quantas pessoas desistiram de suicidar? Uma ligação que Deus mandou eu fazer para alguém e a pessoa queria se suicidar. É você estar na hora e no tempo certo. É você ser um canal, estar ligado, conectado com Deus para vigiar o propósito dele nessa terra. A segunda coisa que nós vemos é a verdadeira adoração nasce depois da libertação. Então, se liberte. Se liberte de você mesma, se liberte do seu eu, da sua vontade, dos seus medos, da sua inconstância, do seu pecado. Se liberte, porque verdadeira adoração só vem depois da libertação. E a terceira coisa que nós vamos falar agora sobre a estação de Miriam foi o orgulho. Miriam se comparou com seu irmão. Moisés, ele falava com Deus face a face. Moisés era uma autoridade do Senhor. Moisés tinha intimidade, falava com Deus, sabe, gente? Eu sempre oro e falo, Deus, eu quero um pouquinho dessa intimidade que Moisés tinha com o Senhor. E o terceiro ponto, que é a terceira estação, é o orgulho pode interromper a caminhada, mas o arrependimento restaura. O que a gente vê lá em Números, eu não vou ler porque o nosso tempo já está chegando, mas em Números, depois você lê lá, em Números 12, de 1 a 15, fala o momento que Miriam se levanta contra Moisés. Ela começa a se comparar com Moisés. Por quê? Miriam era profetisa do Senhor. Então Deus falava com Miriam também. E o que acontece? Miriam, ela se acha no direito de se levantar contra Moisés, contra uma atitude que Moisés estava fazendo. Moisés se casou com uma mulher e Miriam e Arão se levantaram. Vou ler só 2 versículos aqui. Números 12, 1 e 2. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher que ele tomara, pois tinham tomado a mulher cuxita. Disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3, sai à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouve agora as minhas palavras.
se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. Meu Deus. Gente, chega a me dar temor ler esses versículos. E no versículo 13, Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não será envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Gente, Deus não brincava não, viu? Muito forte. Olha aqui, Deus, quando alguém é íntimo de Deus, quando alguém ouve a voz de Deus, a gente precisa entender, gente, que Deus, ele vela pelos seus. Deus não tem filho preferido, mas tem filho que prefere a Deus. Tem filho que celebra a presença de Deus. E olha o que acontece aqui. O orgulho interrompeu a caminhada de Miriam. Miriam ficou leprosa. Deus disse assim para Miriam, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Com os profetas, com vocês, eu dou sonhos, eu dou visões, eu falo em enigmas, mas com Moisés eu falo boca a boca, face a face. Ele é um homem íntegro, é um homem santo, é um homem que eu conheço o coração dele. Ô, gente, se eu fosse você, eu buscava estar mais íntimo de Deus. Porque quem é íntimo de Deus é protegido por Deus. Quem tem a voz do Senhor no seu coração, no seu ouvido, Deus protege. Então, gente, busque essa intimidade com o Senhor. E Miriam, meu Deus, foi louca de se levantar contra Moisés. Mas o arrependimento restaurou a vida de Miriam. E o próprio Moisés, um homem, meu Deus, não era perfeito não, mas era um homem que amava a Deus, era um homem que buscava a Deus. Ele ora pela sua irmã e Deus diz assim, ok, porém ela vai passar 7 dias recolhida, ela vai passar 7 dias afastada do arraial. E outra coisa, viu? Ela não atrapalhou só a vida dela, ela atrapalhou todo o arraial. Por quê? A comunidade, a caravana só continuou quando Miriam foi restaurada da sua lepra. Muitas vezes a sua atitude não está paralisando só você. Está paralisando a sua caravana. Está paralisando aquelas pessoas que estão junto com você. Então, muito cuidado com as suas decisões. Muito cuidado com as atitudes que você toma. Não é só você que colhe consequência. As pessoas que estão ao seu redor colhem também. No ministério, muitas vezes em igrejas, quantas pessoas têm sido uma pedra naquele lugar? Quantas pessoas têm sido um fermento naquele lugar? Que as coisas não fluem, a coisa está parada. E é preciso voltar ao arrependimento, buscar a Deus, quebrar o orgulho do nosso coração. E Miriam permitiu que a comparação e o orgulho dominasse o seu coração. Ela questiona a autoridade de Moisés e foi disciplinada por Deus. Não foi por Moisés não, viu? Foi pelo próprio Deus. Apesar da disciplina, Deus não a rejeitou. Por quê? Deus rejeitou Saul quando Saul desobedeceu, não é verdade? Mas Miriam, Deus conhecia Miriam. Deus sabia que não era o momento dela parar ou de Deus a rejeitar. Mas ela foi restaurada e ela voltou à comunidade. Você precisa ser restaurada. Você precisa ser restaurado. Você precisa buscar a Deus verdadeiramente para que você viva o propósito dele. Então Deus corrige aqueles que ama.
e oferece oportunidade de recomeço. Deus tem um recomeço para você hoje. Deus tem uma direção para você hoje. Basta somente você falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu quero restauração. Assim como Miriam passou por várias estações na sua vida. Ela teve uma estação de inverno. Ela teve uma estação de enfermidade. Ela teve uma estação de disciplina. E talvez hoje você está sendo disciplinado pelo Senhor. Talvez hoje você está vivendo um momento de abundância. Talvez hoje você está na estação de aprendizado. Celebre as suas estações. Mas nunca esqueça de estar com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de buscar ao Senhor com todo o seu coração. Vigiar nas estações. E muitas vezes você pode se perder, gente. Miriam, primeiramente, ela é instrumento, ela vigia o propósito de Deus, que era Moisés. Segundo, ela celebra, ela dança ali quando o povo de Israel passa pelo rio. Ela é essa profetisa, essa mulher de Deus, adoradora, mas ela cai. Em um momento da sua vida, ela cai. E ela afronta a autoridade. E ela se levanta contra aquele que era do Senhor. E o que acontece? O que Deus quer nos ensinar com isso? Você que está em pé, cuidado para você não cair. Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, ele era muito usado por Deus em curas e milagres, onde ele chegava, os demônios se manifestavam. E quando passou uma temporada, gente, ele foi encontrado em um bar, alcoólatra, cheio de mulher, prostituição. O que isso tem a ver com a gente hoje? Cuidado com as estações. Tem estações na nossa vida que querem nos derrubar. Se você não se posiciona, você fica parado, você fica caído. Cuidado. Ah, mas eu já fui muito usado por Deus. Essa estação aqui, Deus me usou, coisas maravilhosas aconteceram. Cuidado, vigia para você não cair. Cuidado, continue em arrependimento, continue em busca, continue em humildade diante do Senhor. É aquele versículo: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Esse versículo é para crente também, esse versículo é para você que está buscando a Deus também. Está cansado, busque a Deus, beba de Deus. Cuidado. Então nós aprendemos 3 coisas com a história de Miriam. Primeiro, Deus nos chama para proteger o seu propósito. Segundo, adorá-lo sempre. Adore sempre ao Senhor. E terceiro, permanecer em humildade. Não importa as suas falhas. Se houver arrependimento, Deus continua escrevendo a sua história. Então volta, lembra onde você caiu e recomeça. Você tem sido apenas alguém que tem celebrado as vitórias ou alguém que permanece fiel, humilde e disposto a sustentar o propósito de Deus? Quem é você? Que Deus possa estar ministrando profundamente ao seu coração através dessa palavra. E eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Pai, te louvar pela tua palavra. Deus, nos ajude, Senhor, a passar por cada estação da nossa vida. Nos ajude, Pai, a vigiar o seu propósito, a ter cuidado com as nossas atitudes. Senhor, nós queremos, Pai, assim como Miriam, celebrar ao Senhor os seus milagres, celebrar as suas vitórias, declarar ao Deus aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso ministério, das pessoas que nós temos contato. Oh Deus, mas nos ensina, Senhor, vigiar o nosso coração. Deus, quebranta o nosso coração, arranca o orgulho, a soberba, o medo, a angústia, Senhor. Oh Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor disciplina quem o Senhor ama. E nesse momento, Pai, com temor, eu chego diante de Ti. Abençoa a vida dessa pessoa. Aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, aqueles que são inconstantes, meu Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo ajude essa mulher, ajude a esse homem a se levantar, a se erguer, a viver um novo tempo em sua vida.
Oh Deus, que possamos nos libertar todos os dias, que possamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Em nome de Jesus, Pai, derrama paz. Aquele que está cansado, Senhor, derrama, Senhor, força, ânimo, alegria do Senhor, que é a nossa força. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e que os nossos dias sejam na Tua presença. Que possamos buscar a Tua face com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estamos aqui novamente com o nosso devocional. Número 30 amanhã, 30 dias de devocional. Manda para alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe. Um cheiro no coração.